Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos e todas. A gente está aqui muito feliz por estarmos iniciando uma série. E Bruno, quando convida a gente para fazer alguma coisa e tal, a gente fica muito... Às vezes a gente não quer aceitar, sabe? Mas vocês receberam tão bem, tanto carinho, que eu fico constrangida de recusar um convite de Bruno Janiel. Então, a gente está aqui para uma série de 3 episódios. Serão 3 sábados, começando de hoje. Uma série sobre o perdão. O título da série, vocês já ouviram aqui, é 70 vezes 7, Além das Feridas. Então, a gente vai ver nesses 3 sábados um pouco sobre a doutrina do perdão. E aí, eu fico assim, me perguntando, sabe por que eu me meto em algumas coisas, sabe? Porque tem a mãe de uma amiga minha que ela sempre me chama, vez por outra ela me chama para fazer umas lives lá com a igreja dela. Só que são lives bem cedo. E é cedo, 5 horas da manhã. E eu sempre aceito. Eu aceito e não, a gente vai, tá, tranquilo. Só que na noite anterior bate aquele arrependimento. Na noite anterior é choro e ranger de dentes, porque eu fico, meu Deus, por que eu faço isso comigo? Porque é de 5 horas da manhã. E você não tem como levantar às 5 horas da manhã. Você tem que levantar antes, né? Porque você tem que estar com a voz, tem que estar com a cara minimamente, assim, que dê para passar, né? Que não assume o povo. Você não pode se levantar igual um malasson, ligar a câmera e falar para o povo, né? Limpando os olhos. Não tem como fazer isso. Eu tenho que levantar antes e tudo. Eu sempre me arrependo. Sabe aquele programa que você marca na empolgação e chega o dia, o eu da empolgação passou, agora é o eu da morgação e você se arrepende. Oh, rapaz, se for cancelar, será tão bom, né? Não tem esse negócio, né? Então, eu fiquei praticamente assim essa semana, não de estar aqui, porque eu amo estar aqui, mas com o tema. Porque eu estou cada vez mais convicta que quando você aborda um tema, muitas vezes um tema aparentemente simples, mas quando você aborda esse tema de maneira bíblica e minimamente profunda, esse tema tem um grande potencial de ser uma bomba. E o tema do perdão é um desses temas bomba. É uma bomba no mundo, na sociedade. E também, se ele for biblicamente abordado, aplicado de maneira muito bíblica e profunda, esse tema também tem um grande potencial de ser uma bomba na igreja. Por isso, eu preciso que você preste a máxima atenção, que você tente se desconectar de tudo que possa lhe atrapalhar a seguir a linha de raciocínio que nós vamos seguir nesses 3 sábados. O tema de hoje, dentro do tema do perdão, é um tema mais um pouco relax, né? Mas os próximos temas, principalmente, serão temas que têm um grande potencial de ser uma bomba. E se você não prestar atenção, pode ser que seja uma bomba maior do que ele deveria ser. Ou, se você não prestar atenção, pode ser que você estivesse realmente precisando de uma bomba na sua vida e esse tema não vai ser tão bombástico porque você não acompanhou. Então, o pessoal que está gravando, né, vai transmitir no Instagram e vai ser gravado, se Deus quiser, os próximos sermões. Então, eu aconselho que você também envie para quem está aqui, para que possa vir nos outros sábados. Você também pode recorrer se quiser rever. Então, é um tema que a gente vai ter que se debruçar com muita calma, com muito cuidado, para que a gente não acabe estragando esse tema, certo? Para que eu não estrague e para que vocês também não deixem de aproveitar ao máximo um tema tão importante quanto esse. E por que eu digo que esse tema ele tem um potencial muito grande para ser uma bomba? E se falando do mundo, da sociedade lá fora,
muitos anos, ou nascido no Ocidente, no século XXI, e a gente não entende isso. Mas perdão é uma coisa tão bonita que as pessoas falam e tudo isso, mas nem sempre foi assim. O perdão em sociedades antigas era tido como algo muito reprovável. Ele era completamente desincentivado. Você pega os gregos antigos, os filósofos, Aristóteles e tantos outros, eles cultivavam e eles incentivavam virtudes como a coragem, a sabedoria, o autocontrole. E aí, quando você falava de perdão não. Você não precisava de perdão se você fosse alguém moralmente correto. E eles pregavam, eles defendiam uma espécie de perfeccionismo moral. Você tinha que ser muito bom e muito virtuoso. E uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa que vivia em excelência, ela não precisava de perdão. E também porque ela daria perdão aos outros. Cada um que cultivasse as virtudes e fosse alguém nobre, de excelência moral. Então, Aristóteles dizia que você, em vez de dar perdão, o que ele falava era que as pessoas que lhe ofendiam, o que era devido a elas era o desprezo. Isso era muito comum nas culturas antigas. Muito comum, porque na antiguidade o que imperava era a cultura da honra. Então você tinha que lavar sua honra quando você era ofendido. E muitas vezes lavar a honra envolvia sangue. Para você ser uma pessoa honrada, você precisava conquistar a honra. E para você conquistar a honra, você precisava desprezar quem não tinha honra. E você precisava também, muitas vezes, conquistar essa honra mostrando, dando demonstração de poder e de força. Muitas vezes força bruta. Era assim que as pessoas encaravam a questão do perdão. Isso era para os fracos. Porque as pessoas de honra não precisavam disso. E quem eram as pessoas de honra? Certamente não envolvia mulheres, escravos, crianças e os covardes. Essas pessoas não eram honradas, não conquistaram sua dignidade. A dignidade era algo a ser conquistado somente muito depois, com a cristianização da Europa, que foi o primeiro lugar em que se começou a falar que as pessoas têm dignidade intrínseca a elas. A dignidade de cada ser humano, a dignidade de cada um aqui, não é algo a ser conquistado, é algo que você nasce com ela. É isso que diz a doutrina cristã acerca de quem é o ser humano. O ser humano é digno por si só, sem precisar merecer dignidade, porque o ser humano é a imagem de Deus. Hoje isso para nós parece algo muito óbvio, mas isso só é possível por causa da fé cristã. Hoje para a gente no Ocidente isso é algo banal, mas para as pessoas mesmo hoje de culturas diferentes do cristianismo, isso é algo impensável. E mesmo para as pessoas secularizadas de hoje, a fé cristã ela promove algo que eles chamam de culpa cristã. Direto você vê, Pedro Cardoso mesmo essa semana viralizou um vídeo dele. Pedro Cardoso, aquele ator, aquele que fez o Grande Família, né? Agostinho Carrara, vocês conhecem. Ele deu uma declaração dizendo que essa coisa da culpa cristã, de você colocar culpa nas pessoas, a começar de que você tem aí um Cristo que sofreu. Não era, Cristo sofreu na cruz, ele perdeu. Isso foi uma perda. Cristo não venceu na cruz, ele perdeu na cruz. Porque você faz com que as pessoas achem que você tem que ter um martírio, tem que ter tudo isso. Essa semana, uns 15 dias atrás, eu estava num curso do trabalho, curso de liderança, e o psicólogo lá que estava ministrando o curso fala exatamente isso. Não com relação ao Pedro Cardoso, foi antes de Pedro Cardoso, mas se você prestar atenção no discurso das pessoas secularizadas, isso é muito comum.
eles falando assim, psicólogo, olha, sem querer falar mal de nenhuma religião, mas o cristianismo fomenta nas pessoas essa coisa da culpa. E aí as pessoas ficam sempre culpadas, e elas, a começar de que Jesus morreu na cruz, então as pessoas acham que elas precisam de um purgatório, elas precisam do sofrimento, porque o cristianismo incute nas pessoas essa culpa. Aí ele contou uma história lá, né, que tinha um budista e um cristão, e o budista perguntou, né, para o cristão, quem é seu Deus? Meu Deus é aquele ali. E apontou para uma imagem de Jesus crucificado. Mas é aquele ali? Sofrendo, todo ensanguentado? Aí o cristão falou assim. E o seu Deus, quem é? Perguntou para o budista. E ele apontou para Buda. Ele disse, é aquele gordinho ali sorridente. Aí falando, né, que primeiro que está tudo errado essa história, né? Os budistas não têm um Deus. Buda não é Deus dos budistas. Mas ele falando, olha a diferença. Como um budista vê o sofrimento e como um cristão vê o sofrimento. Porque ele tem que ter essa culpa, tem que ter essa carga, esse peso. E de fato, muitas dessas críticas, uma parte delas pelo menos, está correta. Muitas vezes, para falarmos sobre perdão, nós colocamos culpas nas pessoas que elas não precisavam carregar. Mas existe uma culpa real. Será que nós nunca cometemos alguma coisa ruim? Nunca fizemos algo ruim para alguém? Alguém que acha que nunca se entristeceu por algo que fez? É possível que a psicologia, a psiquiatria, enfim, diagnostique essa pessoa como possuindo um transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, ela seja um psicopata. Um psicopata que não se entristece por nada do que fez. A não ser que tenha trazido algum transtorno para ele, alguma coisa ruim para ele. Mas pessoas que não tenham algum transtorno assim grave, geralmente, mesmo que elas não creiam em Deus, elas podem se lembrar de coisas ruins que elas fizeram, coisas das quais elas se arrependem. Nós não precisamos colocar uma culpa falsa nas pessoas e fazer com que elas se sintam culpadas de algo que não existe, colocar mandamentos que a Bíblia não coloca sobre as pessoas. Não é essa culpa que a fé cristã fala. Recentemente também viralizou um vídeo de uma atriz de Hollywood que ela ganhou o Oscar por um filme que ela fez, Louca Obsessão, a atriz Kathy Bates. E ela, muitos anos depois, contando sobre esse Oscar, ela disse que chegou em casa muito feliz, e a mãe disse, você não está tão feliz assim, parece que você não descobriu a cura do câncer, porque está tão feliz desse jeito. E ela diminuiu o feito da filha com relação ao ter ganhado o Oscar. E a filha falou, mas de fato eu errei, porque eu deveria ter agradecido a minha mãe no Oscar lá na premiação. Aí o repórter, mas você agradeceu? Ela disse, não, eu não agradeci. E eu vivo com isso durante muitos anos, com essa culpa durante muitos anos. Aí ele, não, mas você agradeceu? Eu disse, não, não agradeci. Ele colocou lá o vídeo, ele pegou o celular, colocou o vídeo da cerimônia do Oscar. E ela estava lá, agradecendo a mãe dela. Quando ela ouviu isso, ela botou as mãos na boca, os olhos dela ficaram marejados, e ela disse, muito obrigada. Você não sabe o alívio que você colocou dentro de mim. Eu convido com essa culpa durante tantos anos, a mãe dela já é falecida e tudo isso. Mas na fé cristã nós encontramos tanto a doutrina do pecado, que nos mostra nossa culpa, nossas transgressões. Nós não precisamos diminuir a nossa culpa para ter alívio. E nem precisamos colocar culpas que não existem.
todas as sociedades humanas falam sobre isso. Todas as sociedades se baseiam no binômio culpa e expiação da culpa. Coisas erradas que você faz e como você pode ter esse erro sanado, como você pode ter essa culpa resolvida. Todas as pessoas creem nisso, até quem não crê em Deus. Veja a cultura do cancelamento na internet. A pessoa fala uma coisa que não tinha intenção de ofender ninguém e de repente essa pessoa está lá, o povo na internet, não, falando com a empresa que a pessoa trabalha, a pessoa perdeu o emprego por causa de uma declaração que a pessoa deu. E são pessoas que muitas vezes acusam o cristianismo de ser a religião da culpa, a culpa cristã. Mas todo mundo tem isso na sua mente, no seu coração. Nós fazemos coisas erradas. E como é que esses erros serão pagos, serão expiados? Teve uma jornalista do The New York Times que ela falou exatamente isso. Ela disse que ela se assustava como nós falamos tanto sobre expiação da culpa, sobre culpa, mas as pessoas se irritam diante da ideia de perdão. Ela colocou isso no Twitter, menino. Ela recebeu uma enxurrada de posts, de mensagens iradas contra ela, e ela apagou a mensagem. Depois de uma entrevista, ela se referiu a isso dizendo que isso a assustava, como as pessoas têm raiva de se falar sobre perdão. E muitas vezes o perdão é de fato utilizado para fazer com que pessoas sejam manipuladas, com que abusadores saiam impunes. Nós vamos ver um pouco sobre isso nos próximos sábados. Mas hoje, o que eu quero que fique bem claro na nossa mente, o que eu quero que a gente internalize dentro de nós, a gente entenda muito bem e a gente creia nisso, é com relação ao perdão de Deus. Que a gente entenda que se a gente confessou nossos pecados, nós fomos perdoados por Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 18. 23, versos 23 até o verso 35. Mateus 18, verso 23 ao verso 35. Uma parábola de Jesus que vai ilustrar muito bem o que nós precisamos entender nessa manhã. Mateus capítulo 18, verso 23 a 35. Eu convido você a fazermos uma oração nesse momento. Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor coloca diante de nós a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito habite em nós nesse momento, para que nós possamos não apenas compreender, mas crer, ó Pai, na Tua palavra. Que a Tua palavra transforme nossa vida, transforme nossos relacionamentos, transforme a forma como nós Te enxergamos, como nós nos enxergamos e como nós enxergamos as outras pessoas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mateus 18, a partir do verso 23, diz o seguinte: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo a você.
Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um os seus devedores. Veja só, essa parábola aqui, nós vamos examiná-la durante toda essa série. Mas no dia de hoje vamos nos concentrar na primeira parte dela. É dito que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Deus tem contas a acertar com a humanidade. É dito no livro do profeta Jeremias que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus tem contas a acertar comigo e com você. E é dito que o reino dos céus é semelhante a esse rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Veja, quando Jesus fala um número desse, 10.000 talentos, as pessoas ali que estavam escutando naquele tempo, elas não fizeram nem conta na cabeça, porque é igual você falar assim, sabe, a pessoa deve uns 6 trilhões de dólares. Se você faz essa conta de quanto tempo a pessoa demoraria para pagar essa dívida, você sabe logo que é uma dívida impagável. Eu pedi para uma inteligência artificial calcular quanto valeria 10.000 talentos nos dias de hoje em reais. O número foi esse aqui: 1.960 bilhões. Esse era o valor que aquele servo devia àquele rei. Eu pergunto, quem é que consegue dever um valor desse? É impossível. Por mais desregrado que você seja, mais maluco que você não consegue dever algo nesse montante. Jesus contou essa história e colocou esse valor de propósito, para todo mundo entender que essa era uma dívida impagável. Jesus usou a maior moeda daquele tempo, tinha várias moedas, mas o talento era a maior delas. E ele usou o número 10.000, que era o maior, a palavra, né, na língua grega, que designava o maior número. Você não tinha uma palavra na língua grega que conseguisse designar um número maior do que 10.000. Uma única palavra. Então Jesus usou a maior moeda e a maior palavra, o maior número que ele conseguia falar, né, com uma palavra só na língua grega, para que todo mundo ficasse bem claro na mente deles que era uma dívida impagável. Esse homem que devia 10.000 talentos, verso 25 diz: não tendo ele, porém, com o que pagar, o que era óbvio, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Veja que o servo não implorou por perdão. Ele disse que pagaria. Mas Jesus, contando essa história, e as pessoas ali ouvindo um número desse, 1.960 bilhões de reais que esse homem devia, todo mundo estava vendo que esse cara estava maluco, ele estava dando um migué muito mal feito, né? Porque não tinha como você pagar uma dívida dessa. Seria o equivalente a você conseguir 4
4.000 pessoas para trabalhar para você todos os dias durante 50 anos e juntar todo o dinheiro unicamente para pagar a dívida, aí você conseguiria pagar essa dívida. Então, obviamente, esse homem não tinha como pagar, mas ele disse: não, olhe, tenha misericórdia, tenha paciência, eu pagarei tudo a você. E aí o rei viu e se compadeceu, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos ficar até aqui no dia de hoje. É o verso 27, depois nós vamos explorando os outros versos. Veja, esse homem sabia que não tinha como pagar, implorou, e o seu rei deixou que ele fosse embora, que a dívida fosse perdoada. Perceba que esse rei, quando perdoa esse homem, o que é que ele faz? Ele cancela a dívida. Quando Deus nos perdoa, e era isso que Jesus estava querendo que aquelas pessoas entendessem, que os discípulos entendessem, quando Deus perdoa a mim e a você, Ele cancela a nossa dívida. Ele não deixa, tá bom, você vai pagando em prestações. Não, a dívida foi cancelada. O que isso significa? Que esse rei perdeu dinheiro. Esse rei perdeu muito dinheiro. Na verdade, esse valor é superior ao PIB, né, o Produto Interno Bruto, de mais de 80% dos países do mundo hoje. Não tinha como você dever isso, muito menos como pagar isso. E o rei perdoa essa dívida. Ele poderia ter vendido aquele como escravo, sua família, que era o hábito comum naquele tempo, para pelo menos reaver alguma coisa do dinheiro dele. Mas não, ele cancela a dívida e ele perde dinheiro. Então a primeira coisa que é preciso ficar muito claro: perdoar é sim perder. De certa forma, quando Pedro Cardoso, que eu mencionei agora há pouco, falou que na cruz Jesus perdeu, ele estava certo. Porque perdoar é perder. Mas a vitória de Jesus é que ele perdeu para que nós ganhássemos. Essa foi a sua missão, ele veio para isso. Ele perdeu a sua vida para dar a vida dele, a minha missão. Esse é o perdão de Deus. E aí Jesus conta essa história, e nós vamos examinar isso mais para frente, nos outros sermões, porque Pedro lhe fez uma pergunta. Pedro estava querendo saber qual era o limite. Até quando eu deveria perdoar alguém? E aí, a gente vai ver aqui rapidamente, no verso 21, em que Pedro faz a pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro, ele sempre achava que ele dava as respostas mais geniais. E geralmente quem acha que dá essas respostas é quem mais passa vergonha. Eles nem sabem, Pedro passava vergonha direto. Mas tá ali, passando vergonha no crédito, no débito, de todo jeito ele estava ali passando vergonha. Ele coloca um número para Jesus. O Talmud, que é um documento judaico antigo, ele dizia que você deveria perdoar a mesma pessoa até 3 vezes. Mais do que isso, jamais. Então Pedro, vendo que Jesus era um homem muito perdoador, muito misericordioso, chegou assim para ele e falou assim: rapaz, imagina se eu dobrar esse número 3 vezes ou 6 vezes. Não só eu dobrar, mas eu acrescentar 7 vezes, chegando ao número da perfeição. Jesus: parabéns, Pedro, menina estrelinha com a lua na testa. Era isso que Pedro estava esperando, né? Aí o que é que Jesus responde? Verso 22: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Há uma discussão aqui se Jesus falou 70 vezes 7 no original grego, ou se ele falou 77. Mas independentemente dessa discussão,
A questão é, você perdoar a mesma pessoa 77 vezes ou 490 vezes, que é 70 vezes 7, é algo realmente impensável. Quando você vai para a curva paralela de Lucas, capítulo 7, você vai ver que Jesus fala assim: se uma pessoa lhe ofender no mesmo dia 7 vezes, você perdoa essa pessoa 7 vezes, todas as vezes que a pessoa vier e pedir perdão, você perdoa. Então quem é que a pessoa que vai me ofender 7 vezes, 77 vezes, 490 vezes no mesmo dia? Isso era algo absurdo. O que Jesus estava falando é: não fique fazendo conta. Eita, rapaz, eu tô no caderninho. A gente fica igual o dono de mercearia, né? Bota até aquela placa assim, enfiado só na Amazônia Paraíba, na coisa, e diz: rapaz, falhou comigo, é assim. É por isso que muitas vezes a gente tende a demorar a entender o perdão de Deus. O perdão de Deus é tão antinatural que, como eu falei no começo, as sociedades antigas, nenhuma tinha uma noção do perdão. Na verdade, elas menosprezavam, era uma coisa para os fracos, isso de perdoar ou de precisar ser perdoado. A fé cristã foi quem trouxe o conceito de perdão e de dignidade humana para o Ocidente, para o mundo. O perdão de Deus é tão antinatural que a gente fica comparando o perdão de Deus ao nosso. E se a gente não consegue perdoar tantas vezes a mesma pessoa, a gente fica achando que Deus não vai nos perdoar porque pecamos muitas vezes. E a gente anda pela rua, sabe aquele momento que a gente vai dormir e o cérebro, em vez de trabalhar no processo de fazer você adormecer, ele fica: não, eu tenho uma ideia melhor, deixa eu pegar aqui uma vergonha que você passou em 2012. Aqui, tem isso? E a gente fica revisando nossas culpas e fica remoendo nossas culpas. A gente anda na rua e ouvindo uma voz que diz: olha, você é indigno. Está vendo o que você fez? Como é que você acha? Vocês acham que é cristã? Aquela voz que a gente escuta quando é da igreja e os parentes não são. Crente! E tu é crente? Diz que é crente, olha. Essa voz fica o tempo todo na nossa cabeça, vindo de nós mesmos. Aí você acha que Deus vai perdoar você. Aí tu acha isso. É assim que o mundo pensa. Certa vez eu estava no Facebook e eu vendo uma conversa de um colega meu com uma menina, e lá ela falando que ela era pagã. Ela dizia que ela era bruxa, não sei o que lá, e ela seguia as religiões pagãs. E ela dizia que ela não podia acreditar numa religião que a pessoa matava, roubava, fazia tudo que não prestasse, todo tipo de chiculinho por aí, e depois se convertia e Deus perdoava. Ela disse que isso era impensável, absurdo, ela não podia acreditar numa coisa dessa. O pior é que ela entendeu bem o perdão bíblico, pelo menos esse ponto. A questão é que ela não cria, ela não aceitava, ela lutava contra o conceito do perdão bíblico. E o perdão bíblico de Deus é exatamente isso. Matou, roubou, fez tudo que não presta. Se arrependeu e Deus perdoa? Sim. E é isso que não cabe na nossa cabeça. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de perdoar os outros. E é por isso que a gente precisa entender muito bem esse primeiro sermão, essa primeira parte dessa série. Que Deus nos perdoa a despeito do que fizemos, se nos arrependermos. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. João, o apóstolo amado, entendeu muito bem o perdão de Deus
escreveu isso na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é duas coisas: Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados, nos livrar de toda injustiça. Deus é fiel, Ele promete o perdão e Ele cumpre o perdão para aqueles que se arrependem. E Ele não faz isso de maneira injusta. Ele é fiel e justo. Porque quando Ele nos perdoa, Ele não simplesmente deixa para lá. E vamos ver também um pouco mais sobre essa questão do perdão como deixar para lá. Que isso simplesmente não existe. Isso não é bíblico. Perdão não é deixar para lá. Deus não deixa para lá. Se Ele deixasse para lá, Ele não teria enviado seu Filho. Deus leva muito a sério o pecado e nós deveríamos levar também. A questão é que nós pensamos que para que nós possamos ter perdão dos nossos pecados, nós temos que ou diminuir a nossa culpa, nós temos que dizer que a gente não é tão pecador assim, ou então a gente simplesmente deixar para lá. A gente achar que Deus deixa para lá. Não, veja, esse rei aqui foi acertar as contas com seus servos. Ele não deixou para lá. Mas depois que o seu servo suplicou, ele perdoou e ele cancelou a dívida. Se você crê que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas, você precisa crer que Deus perdoa as suas dívidas se você se arrepende. E Ele cancela a dívida. Deus perde para que você ganhe. Ele absolve a dívida, que era minha e que era sua. E Ele faz isso sendo justo, não sendo injusto. Imagine só o juiz que você cometeu um crime e ele diz: não, deixa pra lá. Tá bom, pode ir. Não, aquele crime precisa ser pago. Deus não é esse juiz. Em vez de achar que esse juiz é um juiz bom, você iria achar o quê? Que esse juiz não presta. Uma pessoa que a gente estava falando hoje de uma senhora da igreja que foi uns 20 anos atrás, ensaio do coral da Igreja Cruz das Armas. Veio um motorista bêbado, subindo a ladeira num Fusca e bate naquela mulher com toda a força. A mulher deixa um filho de 10 anos. Ele saiu do carro bêbado e ainda zombou e disse: vão orar aí. Chegou um cara numa moto, botou ele em cima da moto e ele foi-se embora para livrar o flagrante. Um homem desse que chega perante o juiz diz: não, meu filho, eu sou um juiz muito bom. Como eu sou muito bom, eu vou perdoar você. Você não tem mais nada a dever, você não precisa pagar por esse crime. Esse juiz é um juiz corrupto, mau. Deus não é esse tipo de juiz. Deus leva muito a sério as nossas dívidas. Deus faz um presto de contas. Nós precisamos prestar contas a Deus pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Mas a questão é que Deus absolveu essa dívida. Deus pagou essa dívida na cruz. Por isso, Paulo fala aos Romanos que Ele continua sendo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Vamos ver as passagens mais lentamente ao longo das próximas exposições. Mas é preciso que nós entendamos isso. Deus continua sendo justo e justificador por causa de Cristo. Porque Ele absorveu. Ele colocou em cima dele próprio todo o dano que eu e você causamos. Esse é o perdão de Deus. Tem vários versos bíblicos que deixam isso muito claro. A gente pensa: não, porque Deus é perdoador, segundo o Novo Testamento. No Antigo Testamento, ali não tinha perdão, não. Veja o que é que diz Miqueias 7,19, um texto muito conhecido: que Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
E alguém ainda falou assim: Deus lança nossos pecados na profundeza do mar e ainda coloca uma placa: proibido pescar. A gente não precisa ficar revivendo nossos pecados que já foram perdoados, que já foram confessados, foram colocados aos pés da cruz. Efésios 1, 7 a 8, Paulo diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nele temos redenção pelo seu sangue, perdão dos pecados. Romanos 5, 21 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo vai falar: então a gente vai ficar pecando para que a gente tenha mais graça. Não, se você faz isso, você não entendeu a graça. Mas aqui Deus quer que fique bem claro na nossa mente que quanto mais pecadores nós somos, mais graça Ele dá. Deus não fica contando moedinha, fica, não, peraí, tem um programa que passa, Muquirandas, já viu esse programa? Passa na, como é? Qual é? Eu não sei se não é Netflix, algum canto desse que passa, assim, Muquirandas. Que é um povo, meu amigo, que ele vai fazendo conta de que tinha uma mulher que chegava no supermercado, ela arrancava as uvas dos talos lá, para não pesar os talos da uva. Eu tenho várias coisas que eu não vou falar, porque é muito servoso, sabe? O que o pessoal faz. Mas assim, um exemplo, um pouco menos servoso, né? O pessoal que reaproveita fio dental, reaproveita enxaguante bucal, gosta de novo e depois enxaguante de novo. Aí daí é só ladeira abaixo. Eu não vou falar mais o resto porque a gente vai almoçar daqui a pouco, né? Não quero estragar nada de ninguém. A gente fica achando que Deus é um pirão desse, que fica contando cada coisa, cada partícula de graça que Ele dá pra gente, cada moedinha de misericórdia. Eita, Deus já me deu misericórdia naquela hora, agora passou meu limite, já estourou meu limite no cartão de crédito divino. Eu não tenho mais agora como pedir, com que cara eu vou chegar a pedir perdão a Deus? Que eu já estourei meu limite. É por isso que no capítulo depois desse, Jesus vai contar uma outra história, uma outra parábola, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Você sabe aquela parábola que Jesus conta que tinha trabalhadores numa praça e um senhor chama esses trabalhadores para trabalhar na vinha, 6 horas da manhã. Esses trabalhadores vão. Depois ele encontra outros trabalhadores 9 horas da manhã e chama para trabalhar na vinha. E com todos esses ele combina um denário. Vou pagar um denário a você. Então vamos trabalhar na minha vinha. Depois de meio-dia ele arranja outros trabalhadores lá naquela praça e leva também. Depois de 3 horas da tarde, depois na última hora do dia, 5 horas da tarde, faltando somente 1 hora para encerrar o expediente da lavoura, ele acha os trabalhadores e diz: vem trabalhar comigo na minha vinha. E eles vão lá trabalhando, e ele começa a ordenar esses trabalhadores em ordem dos que foram chamados por último e no final da fila, os que foram chamados primeiro, na primeira hora do dia, 6 horas da manhã. E aí ele vai começando a pagar esses trabalhadores. E quando ele paga os que só trabalharam 1 hora, chegaram em 5 horas da tarde e 6 horas encerraram lá o expediente, ele dá quanto a eles? 1 denário. E aí o pessoal no final da fila fica: rapaz, tu viu? O cara que só trabalhou 1 hora ganhou 1 denário. Poxa, ele vai ganhar muito mais, ele trabalhou o dia todinho. E eles vão esperando, né? E eles foi pagando, aquele rei foi pagando lá, aquele dono da vinha foi pagando 1 denário. Quando chegou no final da fila, os que trabalharam o dia inteiro ficaram indignados. Como assim? O Senhor deu 1 denário para aqueles que só trabalharam 1 hora e 1 denário para a gente que trabalhou o dia inteiro? E aí aquele Senhor fala: o que te importa se eu quis dar aquele o mesmo que eu dei a você? Eu não combinei com você 1 denário? Ou os teus olhos são maus porque eu sou bom? Muitas vezes a gente é assim. A gente acha que Deus... Eu já trabalhei como fazendo retroativo de pessoal, de professores do Estado.
E a gente tem que calcular muito bem direitinho cada centavo que o Estado devia àquela pessoa. Calcular muito bem direitinho para pagar sem um centavo a mais. Por quê? Porque o dinheiro do Estado vem dos impostos. E os impostos é o dinheiro nosso, é um dinheiro limitado. Então, obviamente, eu tinha que fazer a conta e pagar centavo por centavo, nenhuma mais, nenhuma menos. Porque é um dinheiro limitado. Deus não tem graça limitada. A graça de Deus é sem limites. Não tem isso de eu já pequei demais e Deus não vai me aceitar, Deus não tem como me perdoar mais. Na verdade, essa raiva que os trabalhadores na vinha tiveram, porque os outros ganharam um denário igual a eles, é a raiva que, por exemplo, Jonas teve. Deus diz, vai, dispõe-te e vai para Nínive. E o texto fala que Jonas dispôs-se e foi para Tarsis, o oposto de Nínive, fugindo de Deus, porque ele não queria pregar para aquele povo ninivita, um povo extremamente cruel, que eles se orgulhavam da sua crueldade. É dito que a surra de Paulo pegava ele pessoalmente, arrancava os membros, arrancava as mãos dos seus inimigos, arrancava as cabeças, fazia uma pilha de cabeças. Eles pintavam isso nas suas obras de arte, porque eles se orgulhavam disso. E assim era aquele povo, e esse povo era um povo que havia oprimido o povo de Jonas. E Jonas não queria pregar para esse povo de forma alguma. E Deus vai, busca Jonas. Vocês sabem a história, ele é jogado no fundo do mar, engolido por um grande peixe, ele ora no ventre do peixe, o peixe vomita Jonas, e Jonas vai pregar em Nínive. 3 dias aquela cidade inteira se converte, e Jonas irado, e diz, eu sabia que se eu pregasse, se o povo se arrependesse, o Senhor, que é perdoador, perdoaria. E Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Muitas vezes a gente acha que Deus é assim. Jonas, como profeta de Deus, ele sabia que Deus não era assim e se indignou com isso. É para a gente saber que Deus é assim, se alegrar com isso. Porque se Deus é assim, então Ele pode perdoar a mim e a você. Você precisa entender isso. Senão todas as suas relações ficarão comprometidas, porque você vai se relacionar com as pessoas achando que Deus é esse tipo de Deus que fica miguelando, que fica contando graça. Quando você entende a graça que Deus lhe deu, você também não vai ter coragem de ficar contando graça para dar para o seu irmão. Você vai ficar fazendo conta. Veja que essa dívida de servo era impagável. Todos nós temos uma dívida impagável perante Deus. É isso que Jesus estava falando. O reino dos céus é composto de pessoas com dívidas impagáveis perante Deus, mas que Deus cancelou as suas dívidas. Mas o que é que aquele servo quis fazer? Não, eu vou pagar, Senhor. E a gente fica achando que Deus é assim realmente, e Ele fica querendo que a gente pague. E a gente fica remoendo culpas. Não, Senhor, eu vou pagar. Essa é a própria definição de justificação pelas obras, que está em todo ser humano, de qualquer cultura. Por isso que o ser humano demora a entender a graça, demora a entender o perdão de Deus. Porque a gente acha que Deus é esse tipo de ser. A gente acha que Deus é um Deus lá dos gregos. Por isso que os gregos não criam perdão. Os deuses deles não eram perdoadores. Os deuses deles tinham as mesmas paixões humanas. Eles tinham inveja. Eles eram retratados como pessoas que tinham, seres que tinham implicância, como seres que tinham o tempo todo querendo se vingar. Então os gregos não tinham realmente como ter essa noção de perdão que nós temos. Mas nós temos um Deus que foi ferido na cruz para curar as minhas e as suas feridas. Nós temos um Deus que
sofreu. Nós temos um Deus que os ímpios no mundo zombam, que eles acham que é uma perda ruim. É uma perda que Cristo passou na cruz, mas uma perda para que aquele ímpio, para que eu e você tivéssemos perdão dos nossos pecados. O mundo aí fora sabe, entende a noção de culpa, e eles querem o tempo todo remissão dessa culpa, que essa culpa seja perdoada, mas eles não sabem onde encontrar. Você nessa manhã está tendo a oportunidade de ouvir onde encontrar essa remissão dos seus pecados. É dito que a diferença entre um justo e um ímpio é uma só. A semelhança também. A semelhança é que o justo e o ímpio pecam. A diferença é que o justo sabe onde encontrar arrependimento. E aí, Deus olha para nós, não como pessoas que têm uma dívida enorme. Não, porque Ele cancelou a dívida. Ele olha para mim e para você, igual Ele olha para o Filho dele. Foi isso que aconteceu na cruz. É por isso que a cruz é vitória. Porque Deus, quando se dá a si mesmo na cruz, Ele cancela a nossa dívida. Porque a dívida que eu e você tínhamos, Ele pagou. Por isso Ele morre, a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele cancela essa dívida. Ele paga a nossa culpa. E assim nós podemos viver, andar em novidade de vida. Podemos ser novas criaturas. E eu vou encerrar com uma outra história de Jesus. Uma história sobre cura. Essa história está lá em Marcos capítulo 4. É dito que havia um paralítico e seus amigos ficaram com pena dele, fizeram um buraco no teto de uma casa, porque tinha muita gente na casa, ali de Jesus, e desceram esse paralítico, com todo o trabalho do mundo, para descer a cama desse paralítico pelo teto, justamente onde Jesus estava, para que Jesus o quê? Curasse o paralítico. Só que o que é que Jesus faz primeiramente? Jesus fala no verso 5, capítulo 4 de Marcos: Filho, seus pecados estão perdoados. E aí você pode pensar: não, mas o cara era paralítico. Qual era a primeira coisa, a coisa mais urgente que ele precisava? Andar, né? Isso é óbvio. Talvez até aquele paralítico no primeiro momento, não sei, ficasse: Senhor, obrigado e tal, mas o que eu queria era óbvio. Não sei se ele pensou isso. Mas se ele tivesse pensado isso, dito assim a Jesus: Senhor, é óbvio que eu tenho algo muito mais urgente para resolver, né? E Jesus responderia para ele: não, você não tem. Veja, se eu somente curar você, você vai ficar igual a todas essas pessoas aqui. Todas elas podem andar. Mas você acha que elas são plenamente felizes, todas elas, porque andam? Eu posso curar você agora, e a sua dor será sanada por um momento, você ficará muito feliz por um momento, mas depois você ficará igual a todas essas pessoas aqui, que andam e não têm felicidade na vida. O que eu tenho para oferecer para você, meu filho, é muito mais do que isso. É o perdão dos seus pecados. A gente fica achando que o que a gente precisa, na verdade, é de um emprego melhor. Porque se a gente tiver um emprego melhor, aí sim a gente vai ser feliz. A gente fica achando que o que a gente precisa é, na verdade, de uma casa maior. Ou de uma casa própria. Porque se esse momento chegar, aí a gente vai ser feliz. Não, mas o que a gente precisa mesmo é, na verdade, uma promoção. Aquela promoção do trabalho, se eu tiver aquela promoção, aí sim eu vou ser feliz. Não, o que eu preciso é a cura de uma doença. Isso é muito mais grave do que uma promoção, uma coisa, uma casa maior. Eu preciso da cura de uma doença. Aí eu vou ser feliz. E a gente olha para quantas pessoas, muitas vezes nós, temos saúde, temos um emprego, temos uma casa, e não temos satisfação plena.
Porque o que nós mais precisamos não é casa, não é cura, não é emprego, não é marido, não é esposa. O que nós mais precisamos é do perdão dos pecados. Cristo, nessa manhã, estende a você o perdão dos seus pecados, se você se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento nós vamos ver nos próximos sábados como funciona esse arrependimento. Mas se você entende que Deus é esse Deus amoroso, perdoador, e que Ele cumpre suas promessas, que Ele é fiel, você tem perdão dos pecados. E tem uma coisa que muitas pessoas ficam assim: não, rapaz, mas bichinho, é porque ele só não se perdoou. Já viu isso? É porque ele não se perdoou. Mas se ele se perdoar, aí ele vai dar tudo bem para ele. Veja, a Bíblia é o livro que introduziu o perdão no mundo. O conceito de perdão no mundo vem da Bíblia. Se tem um livro que fala sobre perdão, é a Bíblia. Será que se tivesse algo como auto-perdão, a Bíblia não falaria dele? É o livro do perdão. O livro que nos fez entender a necessidade e a beleza do perdão. Coisa que nenhuma cultura produziu isso sozinha, porque não é algo natural do ser humano. Só a Bíblia nos traz isso. Será que o livro do perdão não falaria algo tão importante como as pessoas dizem, que é o auto-perdão? Você precisa se perdoar. Nessa parábola você viu o rei falando: não, meu filho, agora vai, se perdoe. Você já viu isso em alguma parte da Bíblia falando de auto-perdão? Porque não existe. Isso é uma fuga da nossa incredulidade. Porque quem nos ofendemos é o que Davi fala no Salmo 51. Pequei contra ti somente. Quem nos ofendemos é Deus. Quem precisa nos perdoar é Deus. Então, o auto-perdão é, na verdade, incredulidade, porque nós não cremos no perdão que Deus nos deu. E se Deus me perdoou, quem sou eu para achar que agora o que é mais importante é o meu perdão? Não! Isso é insignificante diante da grandeza do perdão de Deus. Você não precisa de uma casa, de um carro, de auto-perdão. Você precisa entender o perdão de Deus só, e crer nele. Então, nesse momento, quando nós entendemos o perdão de Deus, quando nós entendemos o que João fala em 1 João 1,19, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, aí nossa vida vai ser plenamente satisfeita. Aí você vê pessoas doentes, mas que têm plena satisfação, porque confiam em Deus, porque creem na fidelidade de Deus. É isso que precisa para mim e para você hoje, sabe? E é por isso que eu fico muito temerosa de falar de um tema como esse. É uma responsabilidade muito grande. Eu falo isso com temor e tremor. Creia no perdão de Deus. Essa é a solução para todos os problemas da sua vida. Entenda, não são alguns, são todos os problemas, os maiores problemas da sua vida. É você entender o conceito do perdão. Quando você entender isso, tudo mais é resolvido. Doença é triste, é ruim, mas eu estou satisfeito em Deus, porque o meu maior problema foi resolvido. Que nós possamos, de fato, crer nesse perdão. Que nós possamos, de fato, não apenas crer nesse perdão, mas, como veremos nos próximos sábados, estender esse perdão a outras pessoas. Veremos como perdoar, o que fazer para perdoar. Mas o primeiro passo é esse: entender que você, caso se arrependa dos seus pecados, foi perdoado. E agora eu falo para quem não se arrepende dos seus pecados. Se tiver alguém aqui escutando, alguém em casa escutando, que não se arrepende dos seus pecados, está muito bem com os seus pecados, você tem um problema muito maior para resolver. Muito maior. Deus está aqui à sua disposição para lhe perdoar os pecados, se você confessar seus pecados. Você, em todas as coisas que você busca satisfação, no sexo, nas drogas, no dinheiro, no poder, essas coisas não vão lhe satisfazer
fazer porque o que você mais precisa é do perdão. É isso que as pessoas buscam aí fora. É a satisfação que as pessoas querem e não conseguem encontrar. Mas que a palavra de Deus nos deixa muito claro onde encontrar. É aos pés da cruz de Cristo. E nos pés da cruz de Cristo, a cruz tem o terreno ali aos pés dela é plano. Não tem ninguém um acima do outro. Todos são nivelados aos pés da cruz de Cristo. E todos aos pés da cruz de Cristo são perdoados. Por isso Jesus fala em João 6: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Aquela vozinha que fica: quem você acha que é? Você acha que é perdoada por tanta coisa que você fez? Você pode calar essa voz, não dizendo: eu não sou tão pecador assim. Mas calar essa voz dizendo: Cristo anulou a minha dívida. Cristo na cruz perdeu para que eu ganhasse. Essa voz não significa nada. O perdão de Deus significa tudo. E Ele é tudo que você precisa. Que Ele nos abençoe. Seu clamor, Deus ouviu.
Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Nós não conseguimos, ó Pai, entender tanto amor, tanta misericórdia, tanta graça. Porque, ó Pai, nós somos maus, somos pecadores e estamos muito distantes da Tua santidade, do Teu amor, da Tua justiça, do Teu caráter. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe por quantas vezes nós não cremos no Teu amor, no Teu perdão. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a internalizar essas verdades do Teu perdão, da Tua graça. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos que nós podemos encontrar plena satisfação, não em coisas, ó Pai, mesmo muitas vezes coisas boas desse mundo, bênçãos que o Senhor nos dá, mas que a maior bênção é o cancelamento da nossa dívida impagável. Nos ajuda, Pai, a deixarmos de lado tentativas de nos achegarmos a Ti, de conquistarmos, ó Pai, esse perdão por meio daquilo que fazemos. Nos ajuda a entender, ó Pai, que nada do que possamos fazer pode pagar a dívida incalculável que nós temos diante de Ti, mas que Cristo, ó Pai, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a crermos nessa verdade, a não apenas, ó Pai, crermos, mas sermos transformados por ela, de tal forma a estendermos esse perdão a quem quer que necessite, estendermos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia às pessoas ao nosso redor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, com a certeza, ó Pai, do nosso pecado confessado, arrependido e perdoado, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos ajude a vivermos uma semana crendo plenamente e convictamente, ó Pai, no poder do Teu perdão, no poder, ó Pai, do sangue de Cristo para perdoar cada pecado que nós cometemos. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.